Olá, querida estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vamos começar a nossa aula de hoje relembrando o que é o campo, zona rural, e o que é a cidade, zona urbana. Vamos começar pelo campo. O campo é formado pela comunidade rural. É um lugar onde as pessoas costumam morar em sítios, fazendas, chácaras ou espaços reduzidos, mas com ampla área verde, que podem criar animais e ter suas plantações. Agora, vamos ver o que é a cidade? A cidade é formada pela comunidade urbana. Na cidade, existem muitas casas, prédios, ruas, avenidas, escolas, lojas, bancos, hospitais, fábricas e outras construções. Eu vou agora contar para você uma história muito interessante que fala sobre a cidade. Vamos lá ouvir? Depois vamos conversar um pouco sobre a história. Minha cidade, autora Ana Neila Torquato. Minha mãe vive dizendo que nossa cidade é pequena como um ovo. Fico pensando, como pode caber em um ovo o campinho de futebol, a biblioteca, a mochila da Sofia e o meu skate novo? Pequena para a mamãe, mas grande para mim. Minha cidade tem muitas coisas boas e umas que são ruins. Na minha cidade tem um morro onde o sol se esconde para descansar. Daí fica um espaço no céu para a lua poder brilhar. Na minha cidade, nos dias de domingo, a vovó Sama me leva à feira. Lá compramos queijo, goiaba, banana, melancia e pera. Na minha cidade tem hospital, mas eu não gosto de ir lá, não. Vou te contar um segredo. Tenho medo de injeção, mas fico bom rapidão para tirar logo minha pipa do chão. Na minha cidade tem a sorveteria do senhor Zé. Quando o dinheiro não dá para comprar o sorvete de 2 bolas, eu fico feliz com um picolé. Na minha cidade, tem muitos carros e ônibus que levam as pessoas para todos os lados, mas o papai reclama que eles estão sempre lotados. Na minha cidade, tem também a minha escola. Lá eu aprendo, brinco, corro, canto e ainda jogo bola. Na minha cidade, tem lixeiras coloridas para organizar o material que pode ser reciclado. Só não sei ainda como há tanto lixo espalhado. Na minha cidade tem a casa da avó Maria. Lá tem doces que não acaba e um imenso pé de jabuticaba. E você, pense aí e me diga com sinceridade, o que tem na sua cidade? Pense aí e me diga o que vier
na sua mente. Se puder, o que faria ser diferente? Legal! Você gostou da nossa história sobre a cidade? No final da nossa história, foi feito uma pergunta para você. O que tem na sua cidade? Então, diga-me, o que tem na sua cidade? Ela é parecida com a cidade da história ou é diferente? Eu vou te ajudar nessa busca. Vamos lá conhecer algumas coisas que tem na nossa cidade? Na nossa cidade tem hospitais. Você sabe o nome desse hospital? Isso mesmo, é o Hospital 28 de Agosto. Tem também o Hospital João Lúcio e o Delfina Aziz. São hospitais bem grandes e bastante conhecidos em nossa cidade. Tem também muitas escolas públicas, estaduais e particulares. Tem feiras. Essa feira é muito conhecida. É a Feira da Panaí. Ela fica no centro da cidade, mas também tem outras feiras. Tem muitos supermercados na nossa cidade, uns conhecidos, outros nem tanto. Tem shopping centers, tem prédios bem altos, tem casas, tem muitos ônibus e carros que deixam as ruas bem movimentadas. Tem parques de diversão, como a Cidade da Criança. Você já foi lá? Eu já fui e amei brincar lá. Tem também o zoológico, onde alguns animais moram lá, como cobras, jacarés, macacos e onças. Tem praças e muita diversão. Você percebeu como nossa cidade é grande? Ela possui muitas coisas boas, assim como na nossa história. Agora eu vou contar outra história para você, onde vai retratar um pouco do campo também e suas diferenças com a cidade. Vamos lá ouvir? Vem comigo! O rato do campo e o rato da cidade. Fábula de Esopo. Era uma vez um rato que vivia no campo, numa toca escavada na terra. A sua casa era muito acolhedora e tinha tudo que o ratinho precisava. Uma cama fofinha e uma poltrona muito confortável. Quando tinha fome, o rato do campo ia colher frutos secos e plantas silvestres e preparava um apetitoso guisado. De manhã, o rato do campo saía para passear um pouco. À tarde, ficava a descansar à sombra de uma árvore. A sua vida era tranquila e feliz. Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo. O rato do campo, muito contente, preparou-lhe uma sopa de ervas e flores. Mas o seu primo, que não estava acostumado a pratos leves, não gostou da sopa. Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida e que na cidade tudo era divertido e emocionante. E tanto que o rato da cidade insistiu com o seu primo que ele aceitou acompanhá-lo para visitar aquele lugar tão fascinante. Assim que lá chegou, o rato do campo percebeu que na cidade havia muitas pessoas e que, além disso, a cidade era muito barulhenta. A casa do rato da cidade não era nada parecida com a casa do rato do campo. A sua casa
ficava no sótão de um grande hotel muito luxuoso. Tinha umas belas almofadas nos sofás de lã quente e macia e grandes espelhos nas paredes, que estavam cobertas de valiosos quadros. E havia também uma despensa cheia de queijos, bolachas e chocolates. Mas, de repente, apareceram pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato. Os dois ratinhos, mortos de medo, abraçaram-se um ao outro, sem saberem o que fazer. Quando o gato retirou as patas, o rato do campo encheu-se de coragem e decidiu sair do seu esconderijo. O rato do campo já tinha visto o que o já chegasse da vida na cidade. Preferia passear pelo bosque, apanhar frutos silvestres e ervas. Fez a mala e voltou para sua tranquila e feliz vida no campo. Fim da história. A história mostra as descobertas dos personagens em um ambiente completamente diferente do que estão acostumados, pois um morava na cidade e foi visitar seu primo que morava no campo. Aquele que morava no campo foi conhecer como era a vida do primo que morava na cidade. No campo, as pessoas, de um modo geral, têm um modo de vida mais ligado à terra e à natureza. É o caso da maioria dos povos indígenas e das comunidades tradicionais do Brasil. Vejamos algumas comunidades tradicionais do Brasil. A comunidade quilombolas são formadas por descendentes de africanos que foram escravizados e trazidos à força para o Brasil e que resistiram à escravidão. Eles fugiram do trabalho forçado e fundaram os quilombos para viver em liberdade. Os quilombolas dependem da agricultura e do extrativismo. A terra é muito importante para eles. Eles também procuram preservar as culturas de seus antepassados, tais como festas, danças, músicas e comidas típicas. Agora, vamos ver a comunidade de seringueiros. Os seringueiros vivem da produção do látex, um líquido que é retirado das seringueiras. O látex dá origem à borracha, usada nas indústrias para a fabricação de vários produtos. Na época chuvosa do ano, onde eles não podem retirar o látex devido às chuvas intensas, eles trabalham com coleta de castanhas. Agora, vamos falar da comunidade indígena. Esse povo tem forte ligação com a natureza e parte dessas comunidades vive em reservas indígenas. Nessas terras, os povos indígenas podem plantar, colher, pescar e caçar animais para seu consumo próprio, preservando, assim, algumas características de seu tradicional modo de viver. Os ribeirinhos vivem muito próximo da natureza, vivem em regiões da floresta, às margens dos rios. Os ribeirinhos vivem geralmente da pesca, da coleta de alimentos e da caça. O ritmo de vida nessas comunidades acompanha a cheia dos rios na região em que habitam. Existem algumas diferenças da vida no campo com a vida na cidade, mas ambos têm suas aproximações e foi isso
que os ratinhos descobriram. Vamos conhecer algumas dessas diferenças e aproximações no que diz respeito ao trabalho das pessoas nesses dois lugares. As atividades econômicas praticadas no campo e na cidade são bem diferentes. No campo, as principais atividades são a agricultura, que está ligada à plantação e à colheita de hortaliças, como frutas, verduras e legumes. A pecuária, que é a criação de animais para o devido consumo e venda. E o extrativismo, que é a retirada de recursos naturais para fins comerciais e industriais. Todas estão relacionadas ao setor primário, porque seus recursos são provenientes da natureza. É por meio dessas atividades que conseguimos diversos produtos que podem ser consumidos diretamente por nós, que somos o mercado consumidor, ou seja, somos as pessoas que compram os produtos, como é o caso das frutas, verduras e os legumes, que são consumidos diretamente por nós e vêm da agricultura, sendo chamados de produtos in natura, pois não passam pela transformação da indústria, mas podem servir de matéria-prima, que é quando tiramos os produtos da natureza para a fabricação de outro produto. Vejamos alguns exemplos. A uva, que pode ser consumida em forma de suco, produzido em uma fábrica. O queijo, o iogurte e a manteiga são derivados do leite, que vem da vaca, que foi criado no campo e vai para a fábrica de laticínios na cidade para ser transformado. Para esse tipo de transformação, damos o nome de produtos industrializados, porque foram produzidos em uma fábrica. No campo, também são realizadas atividades extrativistas, nas quais o material a ser utilizado é retirado diretamente da natureza, tais como metais, rochas, petróleo, gás natural, entre outros. Essa prática é realizada desde a pré-história, sendo de fundamental importância para a sobrevivência do homem. O extrativismo foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil, através da exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses. Dessa árvore era extraído um pigmento avermelhado, utilizado no tingimento de tecidos. Existem diferentes tipos de extrativismo, com destaque para o vegetal, mineral e animal. Vejamos um pouco cada um deles. Extrativismo vegetal consiste na retirada de recursos de origem vegetal. No Brasil, em especial na região norte, é muito comum o extrativismo de madeiras, castanhas, açaí e o látex, que é uma seiva extraída da seringueira, muito utilizado para a fabricação de borracha. Extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais, tais como ouro, diamante, minério de ferro, água mineral e petróleo. Extrativismo animal é uma modalidade de extrativismo na qual ocorre a captura de animais, como a caça, ilegal no Brasil, exceto para as comunidades indígenas, e a pesca, devendo obedecer às determinadas regras, período de reprodução dos peixes e peso.
Desta forma, percebemos que o campo é importante para abastecer tanto a população quanto as fábricas da cidade. Agora, vamos falar um pouco do trabalho na cidade? As atividades econômicas presentes na cidade são principalmente o comércio, prestação de serviços e indústrias. No comércio, são vendidos produtos que podem ser feitos tanto no campo quanto na cidade. E esses tipos de emprego no comércio podem ser de vendedor, balconista, caixa de supermercado, balconista de loja, telefonista, frentista, entre outros. A prestação de serviços pode ser feita por bancos, escolas ou por hospitais, UPAs e UBS. Nas fábricas, existem pessoas que são especializadas para o cargo que exercem. Já outras fizeram cursos ou aprenderam a profissão no dia a dia, adquirindo com isso experiência na área que atua. Aqui em nossa cidade, temos o Polo Industrial de Manaus, que também chamamos de Zona Franca de Manaus, que oferta grande parte dos empregos para nossa cidade, pois forma um conjunto de fábricas que dispõe de diversos serviços, tais como eletrodomésticos, veículos, televisores, celulares, motocicletas, aparelhos de som e de vídeo, aparelhos de ar-condicionado, relógios, bicicletas, microcomputadores, aparelhos transmissores e receptores. Hoje em dia, o desemprego, sobretudo na cidade, atinge uma grande parte da população, fazendo com que muitas pessoas trabalhem em outros tipos de empregos, como catadores de papel ou papelão, coletores de materiais recicláveis, vendedores, ambulantes ou camelôs. Eles ocupam determinadas áreas da cidade e vendem diversos produtos. Aqui em Manaus, vemos muitos vendedores ambulantes e camelôs no centro da cidade. Assim, podemos perceber que a cidade também fornece para o campo uma variedade de produtos e serviços necessários. Dessa forma, tanto a cidade quanto o campo devem ser vistos como lugares importantes e dependentes um do outro. A cidade não conseguiria se desenvolver sem o campo, assim como o campo sem a cidade. Agora que já aprendemos sobre a cidade, que é a zona urbana, e o campo, que é a zona rural, suas aproximações e diferenças, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade! Atividade número 1. Enumere a primeira coluna com a segunda coluna. Na primeira coluna, nós temos as palavras agricultura, comércio, pecuária, indústria, extrativismo e serviços prestados. Na segunda coluna, nós temos no número 1 a cidade e no número 2 o campo. Você vai enumerar colocando aonde você acha que a agricultura fica, na cidade ou no campo? O comércio, a pecuária, a indústria, o extrativismo e os serviços prestados. Preste bem atenção, porque nós vimos isso na nossa aula de hoje. Vamos lá responder, porque o tempo vai passar e o relógio vai correr. Valendo!
Vamos responder a atividade número 1. Enumere a primeira coluna com a segunda coluna. Vamos lá. Nós temos no número 1, cidade, e no número 2, campo. O que você colocou na agricultura? Isso mesmo, é o campo, número 2. E o comércio? Aonde prevalece mais o comércio? Na cidade ou no campo? Na cidade, nós vamos colocar número 1. E a pecuária é uma atividade mais que a gente vê no campo ou na cidade? Isso mesmo, no campo. Vamos colocar o número 2. Agora, a indústria. Aonde tem mais indústrias? É na cidade ou no campo? Isso mesmo, é na cidade. Número 1. O extrativismo. Aonde se encontra? No campo. Número 2. E, por último, os serviços prestados, que fica na cidade. Número 1. Vamos agora para a atividade número 2. Marque um X nos produtos que têm origem na agricultura. Nós temos as opções maçã, pacote de biscoito, cenoura, abacaxi, caixa de leite e pedaço de carne. Preste bem atenção, é de origem da agricultura. É aquele produto que você planta e depois colhe. Vamos lá responder? Porque o tempo vai passar e o relógio vai correr. Valendo! Vamos responder à atividade número 2. Marque um X nos produtos que têm origem na agricultura. Qual você marcou? Vamos lá ver? A maçã, a cenoura e o abacaxi. Eles são produtos de origem na agricultura, porque nós plantamos para depois colhermos. O pacote de biscoito, a caixa de leite e o pedaço de carne não deve ser marcado. Vamos agora para a atividade número 3. Relacione conforme a característica de cada tipo de comunidade. Letra A, quilombolas. Letra B, seringueiros. Letra C, indígenas. E letra D, ribeirinhos. Do outro lado, nós temos as seguintes características. Vivem às margens dos rios. Eram pessoas escravizadas. Vivem da produção do látex e vivem em reservas. Vamos lá responder? O tempo vai passar e o relógio vai correr. Valendo!
Vamos responder a atividade número 3. Relacione conforme a característica de cada tipo de comunidade. Letra A. Os quilombolas. Qual é a característica deles? Letra B. Seringueiros. Letra C. Indígenas. E letra D. Ribeirinhos. Nós temos a primeira característica. Vivem às margens dos rios. Quem é? São os ribeirinhos. Muito bem. Vamos colocar a letra D. Eram pessoas escravizadas. Qual nós temos ainda? Os quilombolas, os seringueiros e os indígenas. Quais eram desses três? Isso, eram os quilombolas. Letra A. Vivem da produção do látex. É os seringueiros? Ou são os indígenas? São os seringueiros. Letra B. E vivem em reservas, nos sobrou a letra C, os indígenas. Atividade número 4. Escreva 3 atividades econômicas voltadas para letra A, cidade, letra B, campo. Lembre-se da nossa aula de hoje, porque foi falado. Vamos responder? O relógio vai passar e o tempo vai correr. Valendo! Vamos responder a atividade número 4. Escreva 3 atividades econômicas voltadas para letra A, cidade, e letra B, o campo. O que foi que você colocou na cidade? Quais 3 atividades você colocou lá? Vamos responder? Comércio, indústria e prestação de serviços. E no campo, quais são as atividades econômicas que nós falamos na nossa aula de hoje? É a agricultura, pecuária e extrativismo. Muito bem! E aí, você acertou todas as atividades de hoje? Eu tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje, porque chegou a nossa hora da revisão. Hoje, aprendemos um pouco mais sobre a vida no campo e na cidade. Vimos que o campo, ou zona rural, é um lugar onde as pessoas costumam morar, em sítios, fazendas, chácaras ou em espaços reduzidos, mas com ampla área verde, que podem criar animais e ter suas próprias plantações. No campo, as pessoas, de um modo geral, têm um modo de vida mais ligado à natureza. É o caso da maioria dos povos indígenas e das comunidades tradicionais do Brasil, tais como os quilombolas, seringueiros, indígenas e ribeirinhos. E na cidade ou zona urbana, existem muitas casas, prédios, ruas, avenidas, escolas, lojas, bancos, hospitais, fábricas e outras construções. Vimos que no campo, o trabalho é mais voltado para a criação de animais e a plantação. Aprendemos que existem algumas diferenças da vida no campo
com a vida na cidade, mas ambos têm suas aproximações e conhecemos algumas delas no que se refere às atividades econômicas praticadas no campo e na cidade. São bem diferentes. No campo, vimos que o trabalho é mais voltado para o setor primário, que são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já na cidade, o trabalho se destaca mais pelo comércio, serviços prestados e a indústria. Vimos também que o desemprego, sobretudo na cidade, atinge uma grande maioria da população, fazendo com que muitas pessoas trabalhem em outros tipos de empregos, como catadores de papel ou papelão, coletores de materiais recicláveis, vendedores, ambulantes ou camelôs. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Muitos beijos para você, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!